E perseverando unânime todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Sempre tem o fogo de Deus, o Espírito de Deus, o poder de Deus. Está escrito lá em Levítico, capítulo 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. É assim que continua. Ainda que o homem enfraqueça, que as pessoas fiquem distantes, mas a chama no altar do Senhor continua. Que seja no altar, que seja no rádio, que seja na rua pregando, onde quer que a gente se encontre, a gente tem que estar com essa chama do avivamento, mantendo no coração a mensagem de Deus para uma igreja vitoriosa em sua tarefa de proclamar o Evangelho de Cristo em todos os lugares, em toda a terra. É essa a chama do avivamento na vida daquele que crê, daquele que obedece, daquele que confessou e continua sempre ativo nesta fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Querido irmão, prezado rádio ouvinte, amigo, o que é o avivamento? Nós estamos falando aqui sobre uma chama de avivamento. Podemos descrever para você sobre uma definição de avivamento, que é a aquisição, o retorno e a conservação da vida espiritual em toda a plenitude. Essa aquisição para o que jamais experimentou o avivamento é um retorno para o que havia perdido. O avivamento leva o crente, aquela pessoa que crê, a ter uma vida mais espiritual, mais próxima do Senhor, uma vida frutífera, poderosa, uma vida submissa à palavra de Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós vimos alguns textos que nos mostram avivamentos que registrados eles no Antigo Testamento foi a causa que os motivaram eles serem avivados. Josafá, 2 Crônica, capítulo 20, versículo 1, ele estava ali sempre jejuando, fazendo oração, ele tinha reverência e tinha submissão à palavra de Deus. Isso aí produzia naquele homem e naquele povo que o ouvia, que o seguia, o avivamento. Outro caso, Neemias, capítulo 8, versículo 1 em diante, nos mostra que trazia ele consigo a união, ensino da palavra, adoração a Deus e choro, que é muito importante a pessoa clamar a Deus, orar, chorar, quando sabe que está orando a um Deus que tudo pode e que suas orações estão chegando à presença dele e você fica feliz e enche-se da graça de Deus ao ponto de chorar em saber que somos homens, mulheres, pessoas, seres humanos, insubmissos, às vezes infiéis, mas quando oramos, estamos a clamar diante de Deus, aleluia, o Senhor ouvindo, você sente aquele impacto no coração, a lágrima desce, aleluia, assim aconteceu com Neemias, a união que estava no seu coração, na sua vida, o ensino da palavra de Deus, a adoração a Deus e vinha, portanto, o choro. Outro exemplo era Josias. Josias, lá em 2 Reis, capítulo 22, do versículo 1 em diante, que mostra ali a reforma que é o encontro da palavra, é o arrependimento, uma humilhação, um choro, aquele homem que estava sempre proclamando reforma, encontro com Deus, encontro da palavra, mostrando que havia necessidade de um arrependimento, que era necessário o homem se humilhar, chorar diante de um Deus que tudo pode. Outro exemplo também no Velho Testamento foi Ezequias, lá em 2 Crônicas, capítulo 30, de 1, versículo 27, a conservação da palavra, purificação. Me faz lembrar daquele momento que ele recebeu, aleluia, aquela mensagem, conserta a tua casa que tu vai morrer,
e ele diz: ser servido, Senhor, do teu servo, aleluia, que eu tenho andado em tua presença como deveria andar. O profeta que levou aquela mensagem já ia lá no pátio da casa, ele volta agora, Jesus Cristo fala ao seu coração e diz: volta para ele, e diz a ele que eu aumentei para ele 15 anos de vida. Essa purificação, esse avivamento que traz na vida do crente de jejum, de oração, de reverência, de submissão à palavra de Deus, de união, de ensino da palavra, adoração a Deus, choro, aleluia, é uma reforma, é um encontro da palavra, um encontro com arrependimento, a humilhação e choro diante do Senhor. Manassés, outro exemplo, lá em 2 Crônicas, capítulo 33, aleluia, a oração de arrependimento. Era Manassés que orava com aquele arrependimento, de humilhação e retorno a Deus. Então tudo isso aqui nos mostra, aleluia, o que é o avivamento. Que a gente pode definir as coisas lá do Velho Testamento, que nós vemos alguns avivamentos registrados do Antigo Testamento e as causas que os motivaram. E hoje, meu irmão, o que está nos levando o arrependimento no Novo Testamento começou com a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, em cumprimento à promessa feita por Jesus Cristo, capítulo 24 e versículo 49 de Lucas, em Atos capítulo 1 e outros, capítulo 2 e 4 de Atos, resultado daqueles que receberam do Espírito Santo, porque desce esse Espírito e traz o avivamento. Naquela época acontecia tudo isso no Velho Testamento, e hoje que nós temos a pessoa do Espírito Santo, hoje que nós temos o registro da Bíblia Sagrada, da morte, do sofrimento e da ressurreição de Jesus Cristo, o que isso implica na vida pessoal. Eles tinham naquela época convicção da salvação, Atos capítulo 2, versículo 40, e tantos outros que nos mostram o conhecimento pessoal de Jesus Cristo, conforme Atos 3 e 15, eles conheciam Jesus pessoalmente, aleluia, e da palavra de Deus também. Eles tinham um profundo amor a Jesus Cristo. A vida vitoriosa é ter convicção da salvação, conhecimento pessoal de Jesus Cristo e da palavra de Deus, um profundo amor a Jesus Cristo. Aí sim você tem uma vida vitoriosa na unção do Espírito Santo. Todos eram batizados naquela época. Atos capítulo 2 nos mostra que todos foram cheios do Espírito Santo, possuíam dons espirituais, conforme Atos 2 e 22 até 36 nos mostra que eles recebiam os dons, eles recebiam a bênção de Deus, eram homens consagrados a Deus, na conquista das almas, eles estavam sempre prontos para conquistar, para ganhar as almas, aleluia. Quase 120 pessoas naquele dia, Atos capítulo 1, versículo 15, quase 3.000 almas naquele dia, também Atos capítulo 2 e 41, quase 5.000 em Atos capítulo 4 e versículo 4. Então era realmente a conquista de alma em massa naquele tempo. A multidão crescia cada vez mais. Atos capítulo 5 versículo 14. Cerca de 60 anos eles evangelizaram o mundo conhecido naquela época. É o que nos disse Paulo em Colossenses 1:6. Naquela época eles evangelizaram, fizeram o trabalho. Na história da igreja cristã, agora na era apostólica, até cerca de 100 anos depois, todo mundo conhecido na época já havia sido alcançado pelo Evangelho. Agora, meu irmão, na nossa época, na era pós-apostólica, até Constantino, até poucos tempos, todo o império naquela época, o Império Romano, regiões adjacentes, eram visitadas por missionários evangelistas. Hoje nós observamos há uma necessidade, meu irmão, de um arrependimento, de uma aproximação de Deus, para nós alcançarmos mais essa graça e nos mantermos nessa chama de avivamento do Espírito de Deus em nossas vidas. Nós precisamos voltar à palavra de Deus. O avivamento está vinculado à palavra que se chama fé. A fé que produz o avivamento é oriunda da palavra de Deus, conforme Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e Romanos 10:17 está escrito na palavra do Senhor, no versículo 16, que
nós somos salvos porque o Senhor Jesus é maravilhoso. Aleluia. Se a palavra ocupar o lugar que lhe é devido no culto e nos corações dos crentes, ela não somente provocará, como manterá o avivamento. É preciso a gente orar, é preciso a igreja orar pelo pastor, o pastor orar pela igreja, estarmos em comunhão, estar mais harmonizados, para que tenhamos esse avivamento, para ganharmos as almas. Porque quando a gente tem a palavra no culto, a palavra certa, no momento de evangelizar, de pregar a palavra, algum efeito acontece. A Bíblia é inspirada por Deus, pois está escrito lá em 2 Pedro 2, 20 e 21, é a base da estrutura da igreja, onde tudo que se faz tem apoio nela, onde corre o rio abençoado, o avivamento, que é o Espírito Santo na vida do homem de Deus, trazendo o retorno, aquela comunhão com Deus. O avivamento sempre é precedido de muita oração. A igreja de Jerusalém, ela nasceu sobre a oração. Durante 10 dias, os discípulos permaneceram em oração e súplicas ao Senhor. Atos capítulo 1, versículo 14. Buscando a promessa do Pai, aleluia, que ele havia falado. A oração é precedida de grandes avivamentos. Você, quando entra em comunhão com Deus, em oração, aleluia, quando você levanta, com certeza a sua alma sai pulando de alegria. Elias, ele orou e logo veio o fogo dos céus. Tiago capítulo 5, 17 e 18. Ele orou outra vez e o Senhor mandou, veio fogo do céu. O Senhor promete dar o Espírito àqueles que lhe pedirem. É o que está escrito em Lucas 11, 9 a 13. Portanto, oremos, meus irmãos, como nos diz a palavra, com perseverança, até que o poder venha sobre nós. Lucas 24 e 49, eis que enviarei poder sobrenatural. É uma forma que nós temos que fazer, retomada da missão evangelizadora, tem que estar no coração do homem, nós temos que retomar isso, revertido o poder de Deus. Naquela época, aleluia, os discípulos retornaram à missão de evangelizar, imediatamente resultado numa colheita de quase 3.000 almas. Daí não pararam mais, começaram a se espalhar, começaram a ganhar alma, começaram a fazer o trabalho de Deus. É o que nós não estamos fazendo. Precisamos nos preocupar, assumindo o evangelho completo de Cristo em nosso coração, com essa convicção. A salvação das almas é a tarefa prioritária da igreja, meu irmão. Marcos 16, 15, Jesus diz: e de pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Porém o sucesso dessa obra está em assumirmos o evangelho completo de Cristo. A salvação, ela é acompanhada de muitas outras coisas, meus irmãos. O batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, a cura divina, são os sinais que Deus manifesta no meio do seu povo. São a confirmação de que precisamos, para que possamos estar cheios da graça de Deus, revestido com esse poder e manter esse avivamento. Como manter esse avivamento? Vivendo uma vida de temor ao Senhor. Temor a Deus não é ter medo dele. Se lembre, é reverenciá-lo, temer pecar contra ele. Tem que vigiar, é desviar-se do mal, é aborrecer a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. É o que diz lá em Provérbios 8, 13. O homem de uma língua perversa é pensar e orar antes de agir. Avivamento e temor estão intimamente ligados. Havia temor na igreja primitiva, Atos capítulo 2, versículo 43. Por isso os sinais estavam ali, permanente. E a igreja andava no temor do Senhor. A consolação do Espírito Santo tinha ali com ele. Muitas almas experimentaram o avivamento prometido pela palavra do Senhor. Aconteceu. Perseverando no estudo da palavra, se nós fizermos também, a igreja de Jerusalém recebia constantemente o modelo e tudo
que Deus queria para que pudesse ter uma vida tranquila. Assim também nós temos que fazer. O estudo era ministrado pela inspiração do Espírito Santo, fazendo os discípulos recordarem das palavras de Jesus. Os pastores, por conseguinte, eles devem ensinar a palavra de Deus, que a igreja de Cristo, ela permaneça na fé. O estudo bíblico acende no coração do salvo a chama do avivamento, vivendo em oração. A igreja em Jerusalém orou, recebeu o avivamento, continuou orando e o avivamento se manteve. Todo o poder aconteceu naquela época e tudo pode mudar. Temos que pagar o preço, ler a palavra, entrar em jejum e oração. Se a sua igreja deseja realmente o avivamento, se você é como um membro que precisa de avivamento, entre por esse caminho de oração, tá bom? Só assim, meu prezado rádio ouvinte, nós podemos ter esse avivamento. Esperando a bendita esperança da igreja, a volta de Jesus Cristo. Estamos no avivamento e nos preparando para a volta de Cristo, fazendo sempre a última oração da Bíblia, quando diz lá, ora vem Senhor Jesus, tá bom? Em Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Esta esperança manterá nossas candeias acesas, nossos corações cheios da graça do Senhor, mantendo a comunhão dos santos. Era um coração e a alma dos que criam. A igreja primitiva era verdadeiramente unida, não havia barreiras sociais, culturais nem raciais. A inimizade entre judeus e gentios havia sido derrubada. Efésios capítulo 2, versículo 14, versículo 18. A Bíblia nos diz que todos que criam estavam juntos e perseveravam unânimes. É isso que precisa. A gente está reunidos no templo, orando, buscando o Senhor, se preocupando com a vida dos nossos irmãos, com a vida do pastor, com a vida de nossa igreja, que o Espírito Santo tem nos feito membros desta igreja, aleluia. A mesma união é possível ainda hoje. Se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. Todos os esforços do sentido de manter a tocha do avivamento bem acesa em nossas vidas, somente assim poderemos ser uma bênção nas mãos de Deus, onde estivermos. É o próprio homem, a mulher, o crente, o filho de Deus, e o seu propósito em nós deve estar para sempre unidos, plenamente cumprido o desejo de Deus em nossas vidas. E assim vamos orar ao Senhor para que Deus também nos dê graça, para que a gente possa continuar orando ao nosso Deus. Soberano Deus, maravilhoso Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade que tivemos de estar aqui pregando a tua palavra, fazendo com que as pessoas ouçam essas verdades. Ó Senhor, assim como era a igreja primitiva, assim como era o coração de um, que todos nós também sejamos dessa mesma forma, nossos corações sejam um, meu Pai, assim como era aquele povo, e que a gente possa continuar ganhando alma, te servindo, te exaltando e bendizendo o teu santo nome. Te peço e agradeço em o nome de Jesus. Você que ora conosco, diga amém, e que um bom dia na paz do Senhor a todo o povo de Deus.